Olá pessoal, quem fala aqui é Felipe Bernardes, juiz de trabalho da primeira região. Estou aqui convidando vocês aqui para o nosso curso, para a nossa videoaula específica para o TRT da 15ª região, para a prova discursiva de segunda fase da 15ª região. É uma aula focada em temas controvertidos, temas atuais, temas específicos da 15ª região e temas também gerais que têm sido discutidos aí no processo do trabalho, também direito do trabalho e também direito constitucional. Então, procuramos trazer aqui no preparo jurídico temas focados realmente para essa prova e convido vocês a assistir também aqui uma pequena amostra aqui da nossa aula para esse curso. E aqui eu vou aproveitar para dar mais uma dica muito quente. Essa aqui é muito boa mesmo, porque essa aqui é um tema também que está em evidência aí, doméstico. Alteração de doméstico, Lei Complementar 150/2015, tema recente agora. Discussão também que eu tenho certeza que vai cair em prova recente. Não sei se vai ser nessa, mas se não cair nessa, vai cair muito em breve. É o seguinte, Lei do Doméstico, ela passou a prever a penhorabilidade, a possibilidade de penhora, melhor dizendo, passou a prever a impenhorabilidade do bem de família. A gente sabe que a Lei 8.009, de 90, ela previa que em casos de doméstico, então a residência da família poderia ser penhorada. Sempre prevaleceu isso, então empregado doméstico, ele poderia penhorar o imóvel único, o único bem imóvel daquela família, daquele casal, ele poderia ser penhorado no caso de doméstico. Sempre foi assim, até a Lei 150 de 2015. Esse ano, agora há poucos meses, a Lei Complementar 150 modificou isso. Então, quer dizer, se antes eu sempre podia penhorar, agora esse bem do casal, bem de família, ele passa a ser impenhorável. Passa a ser impenhorável. A grande questão aí é a seguinte, e tem a ver com o tema que eu estou falando aqui, eficácia da lei processual no tempo. Como é que fica a situação de uma penhora feita antes da Lei Complementar 150? Então, um processo trabalhista de uma doméstica, foi feita uma penhora antes da Lei 150, porque esse bem era penhorável, apesar de ser o único bem, era penhorável, porque era uma exceção da Lei 8.009, e então foi feita a penhora. Antes da expropriação, antes da arrematação em asta pública, antes da adjudicação, sobreveio a Lei Complementar 150, antes de ser feita a expropriação judicial. E aí, pode fazer ou não pode? Aí que vem a grande questão vem aí, porque é um detalhe, porque se pensar de acordo com o que eu venho falando antes, então se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais. Então, se o ato jurídico penhora, ele foi praticado, por exemplo, antes da Lei 150, praticado antes, então essa penhora seria válida. De acordo com o que eu vim falando aqui antes, esse seria o raciocínio correto. Então, quer dizer, a penhora foi feita no momento em que o bem era penhorável, então aquela penhora é válida, então esse bem poderia ser levado à expropriação, esse bem poderia ser arrematado, esse bem poderia ser adjudicado. Isso seria o correto, mas isso não é o correto. Isso não é o correto. Isso não é o correto, e isso já foi apreciado pelo STJ quando a Lei 8.009 de 90 foi editada lá nos primórdios, lá na década de 90. Então o STJ apreciou essa questão lá na década de 90, por quê? Porque essa Lei 8.009 ela previu, na época, várias impenhorabilidades. Então, bens que eram penhoráveis e passaram a ser impenhoráveis, esses bens. E essa questão chegou ao STJ, justamente o que eu falei. Então, penhoras feitas antes da vigência da Lei 8.009, mas sem arrematação. E aí se dizia o seguinte, bom, pode arrematar esse bem, pode adjudicar esse bem, ou não pode, sendo que a Lei 8.009 veio depois da penhora. O STJ, então, falou o seguinte, essa situação seria uma exceção a isso que eu falei, a essa teoria do isolamento dos atos processuais. Por que uma exceção? Porque essa Lei 8.009, ela prevê justamente que o imóvel residencial não responderá. Então, a penhora, na verdade, é um ato de preparação para a expropriação. Inclusive, a doutrina processual mais clássica, por exemplo, Liebman, ele dizia justamente isso, que a penhora seria um ato de instrução da execução. Para quem buscar aí doutrina antiga, tem esse tipo de expressão. Hoje em dia não se usa mais, mas falavam isso. Então, a penhora é um ato de instrução, preparação da execução. Então a penhora tem qual objetivo? Tem o objetivo de permitir a expropriação do bem, permitir a alienação judicial desse bem. Então, se a Lei 8.009, isso na década de 90, ela passou a prever que os bens seriam impenhoráveis, não pode ser penhorado, o que ela quer é que aquele bem não responda por essa constrição patrimonial. O que ela quer é isso, esse bem não pode responder pela constrição. Ela quer que aquele bem não se submeta a isso. O imóvel, a lei diz expressamente, o imóvel residencial não responde pelas dívidas. Então, de que adiantaria eu falar que essa penhora é válida, então, porque praticada antes da Lei 8.009, mas então vem a lei e eu permiti a expropriação. Então, o objetivo da lei, que é justamente permitir que esse imóvel fique imune a essa dívida, que esse imóvel não seja expropriado, esse objetivo não vai ser atingido.
Então a penhora, por ser um ato preparatório dessa expropriação, dessa execução, essa penhora então não pode subsistir. Aí que está o grande X da questão, quer dizer, apesar então da teoria do isolamento dos atos processuais, essa penhora praticada antes dessa lei que previu a impenhorabilidade, mas esse bem não pode ser levado à asta pública. Isso aí foi decidido pelo STJ. Vou citar inclusive aqui o número, recurso especial 84.715. É um recurso especial antigo, porque diz respeito justamente à situação da Lei 8.009 na sua vigência originária. Agora, essa situação que aconteceu com a STJ na década de 90 está acontecendo agora com o doméstico. Está acontecendo agora com o doméstico. Porque justamente no caso doméstico, a lei então, ela previa que esse bem era impenhorável e ele passou, melhor, que esse bem era penhorável e passou a ser impenhorável. Mas esse bem não pode ser levado à asta pública, não pode ser levado à expropriação. Então essa questão é uma questão interessantíssima, porque envolve aí as teorias sobre eficácia da lei processual no tempo, como eu falei. É uma questão recente da lei do doméstico. Olha que questão bonita para cair na prova, né? Envolve a lei do doméstico, é uma lei recente, teoria processual, decisões do STJ. É uma questão muito bacana que eu tenho certeza que vai cair em prova muito em breve. Então fiquem atentos nesse tema, vejam esse recurso especial que eu destaquei aqui para vocês. Vale a pena.